Que meu Senhor os abençoe grandemente no dia de hoje. Uma saudação muito especial, com muito carinho para todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs das diferentes igrejas, nos diferentes lugares de mais de 60 países. Uma saudação para todas as pessoas pela primeira vez e pessoas recentes. Também uma saudação aqui para os irmãos que estão comigo neste dia. Portanto, que seja a hora que você esteja com esse vídeo, com esse áudio, neste ensinamento, você disponha seu coração para nosso Deus. Disponha-se para crer nele e buscá-lo com todo o coração. Obedecer seus mandamentos, fazer suas obras, seus ensinamentos, que isso é o melhor que pode ter qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Buscar a Deus. Buscar a um ser sobrenatural. A um ser que existe em espírito e em verdade. Um Deus em espírito, mas que assim o sentimos, e nós vivemos as experiências maravilhosas com Ele. Por isso eu convido a todas as pessoas, os pela primeira vez, os recentes, aqueles que somente aos domingos me veem, os convido para que se congreguem nas igrejas, nos diferentes lugares onde vocês estejam, para que vocês vivam a experiência com Deus e que Deus lhes fale. Que Deus lhes fale por meio do dom da profecia. Que Deus tem os dons espirituais e os dá aos seus crentes para, assim mesmo, orar pelas pessoas, para que cada um receba um benefício por parte do Senhor. Portanto, o convite para todos vocês. E no dia de hoje, pois, continuamos falando e contando a história da igreja primitiva, de como foi que iniciou a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, como foi seu início, seus apóstolos, seus profetas, todas as experiências boas e ruins que eles viveram, mas Deus estava com eles. Era o mais importante. Portanto, vocês podem sentar-se, acomodem-se em seus lugares, e assim, pois, com todo o coração alegre, com todo o nosso desejo, nos dispomos para abrir a Bíblia. Hoje lhes conto que a leitura é muito longa. São mais de 60 versículos que vamos ler, mas eu sei que nestes versos que vamos ler, e peço-lhes que me desculpem se passa o tempo, mas é que nós aproveitamos o dia de domingo para dedicar tempo ao nosso Deus. Portanto, que vocês vão me perdoar que eu demore alguns minutos a mais, certamente. Porque isso depende dos capítulos que há no livro. Mas, assim como eu quero ler todos os versículos de cada capítulo, então, por isso, alguns são curtinhos, outros são muito longos, muito extensos, seguro vai muito tempo. Não vou falar tanto para que nos renda o dia de hoje. Abrimos em Atos 6. Vamos ler Atos 6 e 7. Capítulos 6 e 7. E diz aqui, em Atos 6, diz: naqueles dias, ao aumentar o número dos discípulos, estamos lendo a história de como começou a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus primeiros discípulos, os 12 apóstolos, e logo o restante das pessoas que se converteram. E que daí em diante houve mais apóstolos, mais discípulos e mais profetas. Bom, então diz, como aumentou este número, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que as viúvas dos gregos eram esquecidas na distribuição diária. Não sei o que se inventaram naquela época. Certamente diz que, como todas as pessoas traziam a comida, todos traziam doações.
teriam que repartir imediatamente e fazer a distribuição de tudo o que traziam para que as pessoas necessitadas, pois, desfrutassem. Então, diz que faltava voluntários para fazer este trabalho. Diz no verso 2, então os 12 apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que nós deixemos a palavra de Deus, quer dizer, pregar o evangelho do Senhor, e sirvamos as mesas e sirvamos as pessoas, repartindo a comida, todas estas coisas que as pessoas estão doando. Então diz não. Disse-lhes, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, ou são irmãos, irmãs, ou são pessoas que me ouvem, que aqui não era qualquer pessoa que deveria escolher para fazer isso do voluntariado, porque o voluntário é o que se oferece gratuitamente para ajudar a servir, a repartir, a distribuir. E diz aqui, 7 varões cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e eu acrescento, de bom testemunho, aos quais encarregaremos deste serviço da distribuição dos alimentos. E no 4, e nós nos dedicaremos assiduamente à oração e ao ministério da pregação do Evangelho do Senhor. A proposta agradou a toda a multidão e elegeram Estevão, varão cheio de fé. Um dos 7 varões era Estevão. Diz um varão cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E também elegeram a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Diz, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E crescia a palavra do Senhor, e se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. Glória ao nosso Deus. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes judeus obedeciam à fé, quer dizer, criam no Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus, que maravilha. Eu imagino como foram aquelas coisas. E isso me recorda aqui quando diz no verso 7 que crescia a palavra do Senhor, crescia e se multiplicava, porque muitos criam. Recordo, faz tantos anos, não sei, mas quase 60, digo eu, que na primeira profecia, a primeira mensagem do Espírito Santo, quando o Senhor nos falava e dizia: eu vou fazer desse pequeno redil uma igreja grande, e o pequeno redil éramos 4, estávamos orando. E diz, deste pequeno redil, vou fazer uma igreja grande aqui na Colômbia, em todo o mundo, em todos os países, vou me manifestar, e eu mesmo vou trazer as pessoas, eu mesmo os converterei, eu mesmo farei todo o milagre e a obra em cada um, e eu estarei trazendo a todos, a igreja será grande, terá muitas pessoas. E muita gente, o Senhor falava e eu pensava que era por aí umas 100 pessoas, para mim muita gente era 100 pessoas, porque depois de ser 4, e eu dou glória a Deus hoje, irmãos. Hoje, quando nós reunimos, de repente, algumas igrejas de algum pequeno, de algum estado, reunimos todas as igrejas em um ginásio, e reunimos e há 20 mil, há 30 mil. Se reúnem quando se faz o estudo bíblico. Então, é a maravilha de Deus. E se vamos percorrer as igrejas, pois haverá igrejas com um número pequeno, mas haverá outras igrejas onde são 2.500, 3.000 os que assistem todos os dias, ou cada 8 dias, porque todos os dias abrem-se as portas para que as pessoas venham glorificar a Deus. Mas no domingo as pessoas se reúnem. Então alguém vê aí templos de 3.000 pessoas aos domingos. Então, veja o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus é poder e Deus vive, e Ele existe, e Ele o que fala, Ele cumpre. Deus o que promete, Ele cumpre. Assim como este verso 7, crescia e se multiplicava as pessoas, porque era o poder de Deus. O Espírito Santo é o encarregado de trazer as pessoas à congregação,
Nenhum ser humano, com seu poder, com sua sabedoria, com suas habilidades que tenha, não é capaz de convencer a outro ser humano a trazê-lo e dizer-lhe, fique aqui. Nenhum pode fazer estas coisas. Mas o Espírito de Deus, sim, é o que faz este milagre. E a igreja vem e as pessoas vêm porque o Espírito Santo os trouxe. A todos vocês, o Espírito Santo os trouxe a esse lugar. Vocês não vêm obrigados, nem vêm porque aqui estamos distribuindo algum prêmio ou alguma comida especial, senão que vocês vêm porque o Espírito Santo os convenceu. Então, glória a nosso Deus, que é a obra que faz o Espírito do Senhor, que é a grande diferença que nós temos com outras denominações cristãs que dizem ser cristãos, e eles nos perguntam que como é que na igreja deles há pouquinhas pessoas, e porque em nossa igreja há muitas pessoas, o que é a fórmula, qual é a fórmula? Mas eles ignoram que a fórmula é o Espírito Santo manifestando-se. O Espírito de Deus fazendo a obra, fazendo o milagre, convertendo os corações e trazendo-os. Bendito o Senhor. Bom, glória ao nosso Deus. E diz no verso 8, e Estevão, cheio de graça e de poder, fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Glória a nosso Deus. Nós não podemos imaginar como seria a magnitude daquelas coisas. Diz que Estevão era cheio de graça e cheio do poder de Deus. Fazia prodígios, fazia sinais, curas, ou impunha mãos, orava pelas pessoas e as pessoas se curavam. As pessoas, os que eram surdos ouviam, os que eram cegos viam. Bom, haviam tanto estes prodígios, estes milagres, tantos, que era essa uma grande manifestação. Por isso as pessoas corriam onde estavam os apóstolos. E diz que, no 9, diz, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos de Cirene, Alexandria, e dos da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória ao Senhor. Eles discutiam segundo seus conhecimentos, segundo sua retórica, segundo sua preparação intelectual que tiveram nas escolas filosóficas. Entretanto, Estevão, cheio do Espírito Santo, pois era Deus o que lhe dava as palavras, para que ele pudesse expressar-se ali com aquelas pessoas. E diz no 11, então subornaram os homens para que dissessem, temos ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus, quer dizer, levantaram falsos testemunhos para que fossem testemunhar diante dos grandes, diante dos governos, dos governantes, e acusavam a Estevão de blasfemo. E aqui no 12 disse, e excitaram o povo, os anciões e os escribas. E, investindo contra ele, arrebataram-no o pobre Estevão e levaram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei de Moisés. Pois o temos ouvido dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aqui, pois eles haviam interpretado literalmente o que o Senhor, sim, uma vez havia dito o Senhor, eu vou destruir este templo, e em 3 dias eu vou novamente construí-lo, mas diz que ele estava falando era de si mesmo, do seu templo, que ele morreria e ressuscitaria no 3º dia. Mas aqueles que tinham ouvidos materialistas, que não entendiam nem queriam crer no Senhor, interpretaram mal, deturparam a doutrina. E por isso, quando Estevão pregava que o Senhor estaria mudando as coisas e que viria uma nova era ou um novo método de salvação para as pessoas, porque tudo o que havia existido já ficava no esquecimento, já estava anulado. Então eles interpretaram e por isso disseram que estava blasfemando contra Moisés e contra a lei. Então, essas foram as falsas acusações. E o 15, então, todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo.
Glória ao Senhor, que Deus estava ali com ele e Deus o estava ajudando também a Estevão. E no capítulo 7, agora vamos entrar no capítulo 7, que continua o mesmo tema de Estevão. Diz: o sumo sacerdote perguntou: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória quer dizer que começa Estevão a defender-se. A defender-se diante deste sinédrio, que nesse momento estava ele aí em frente. Diz: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e de entre a tua parentela, e vem à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus. Aqui começa Estevão a narrar tudo o que aconteceu quando Deus fez o chamamento a Abraão e aos patriarcas na antiguidade. Ele começa a narrar para defender-se nesse momento que estava diante dos governantes. E diz assim, diz no verso 5, e não lhe deu nela herança. Não, diz que no 4 que saiu Abraão, diz. Então saiu Abraão da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, quer dizer, a terra de Canaã. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim a Abraão, que sua descendência seria peregrina em terra alheia e que os reduziriam à servidão e os maltratariam por 400 anos. Isso falando quando Jacó e sua família se foram para viver no Egito, e ali esteve o povo 430 anos, e foram escravos dos egípcios. No verso 7 diz: eu, disse Deus, julgarei a nação. Aqui está Estevão relembrando do que Deus havia dito a Abraão, de como aconteceram as coisas. Ele diz no verso 7, eu julgarei, disse Deus a Abraão, a nação da qual forem servos, e depois disso sairão e me servirão neste lugar chamado a terra de Canaã. E deu-lhe o pacto da circuncisão, porque Deus, recordemos, aqui eu acrescento um pouquinho, que recordemos que Deus disse a Abraão que se circuncidasse, e lhe ensinou, e que ele começou e iniciou o da circuncisão, que foi este pacto que Deus fez com ele, e disse que todo aquele homem, varão, que se circuncidasse, seria acrescentado ao povo de Israel. Então, no verso 8 diz, e deu-lhe o pacto da circuncisão, assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas tiveram inveja de José e o venderam para o Egito. Mas Deus estava com José. Recordemos-nos esta história de José, o filho de Jacó, que seus irmãos o venderam a uns mercadores e o levaram ao Egito. E José ali esteve no Egito. E, pois, no final esteve ali, foi o segundo do rei, porque Deus lhe deu graça e o abençoou, e por isso o rei confiava em José, e ali ele foi quase também como um governante, o segundo do rei. E dessa maneira foi que o povo de Israel foi abençoado, digamos, Jacó com seus 12 filhos. Deus os abençoou quando foram para o Egito, foram escravos e serviam, mas de toda maneira nunca lhes faltou a comida, e estiveram ali 430 anos até que Deus lembrou-se de tirá-los, que isso aqui diz a história que está contando Estevão. Então, diz aqui que depois, como Deus estava com José, no verso 10, e livrou Deus a José de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa.
Sobreveio então fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Nossos pais está referindo-se a Jacó e a seus 11 filhos. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez, quer dizer, seus filhos, aos filhos de Jacó. E na segunda vez, diz, na segunda visita que eles foram ao Egito, diz, foi José, conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Veja esta família de Jacó. 75 pessoas era a família de Jacó, com seus filhos, quando se foram para o Egito. E no 15, assim Jacó desceu ao Egito, e ali ele morreu, e também nossos pais. Dali foram trasladados para Siquém, postos no sepulcro que Abraão comprara por certo preço de dinheiro aos filhos de Amor em Siquém. Porém, quando se aproximava o tempo da promessa, aqui já Estevão diz, já quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo cresceu ali no Egito e se multiplicou, até que se levantou no Egito outro rei que não conhecia a José. Este rei novo que se levantou, que não conhecia a José, usando de astúcia com nosso povo, maltratou nossos pais, a fim de que expusessem à morte suas crianças de peito, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e foi formoso aos olhos de Deus, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Aqui recordamos essa história maravilhosa, quando nasceu Moisés, e quando o faraó deu a ordem no Egito de matar a todas as crianças menores de 2 anos, para que morresse Moisés. Mas Deus protegeu a Moisés, fez com que sua mãe o levasse ao rio Nilo e o escondesse em uma cesta. Dessa maneira, Deus estava ali com Moisés. Por quê? Porque Deus havia feito promessas a Abraão. Porque Deus havia feito essa grande promessa e havia jurado por si mesmo que sua descendência de Abraão seria ele ser o pai de muitas nações, e sua descendência seria para sempre. A descendência nunca terminaria, referindo-se àquela descendência, àquele futuro, aqueles dias em que o Senhor Jesus Cristo se manifestou e começou a pregar o reino dos céus e começa a formar sua igreja maravilhosa. E então aqui Estevão está relembrando e falando-lhe aos governantes, ali nesse sinédrio, sabendo que eles muitas vezes tinham lido os livros de Moisés, mas nunca os havia entendido, nunca havia compreendido nada. E aqui Estevão estava nesta lembrança, e Estevão, cheio do Espírito Santo, dizendo-lhes, Deus estava atento para cumprir sua promessa. O rei do Egito quis matar a todas as crianças menores de 2 anos para que morresse Moisés, mas Deus não permitiu, porque Deus é poder, e quando Deus fala, e quando Deus promete, ele cumpre. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, não há poder humano que possa dizer não aos propósitos de nosso Deus. E diz aqui, no verso 21, diz que nasceu Moisés e foi formoso aos olhos de Deus. Porém, no 21, porém, sendo exposto à morte, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras.
Deus permitiu que Moisés fosse criado ali no palácio, aprendeu as leis do país e a mesma religião que eles professavam, a idolatria. Teve que Moisés também ter aprendido sobre essas questões e, o melhor, ter se submetido, em algumas ocasiões, a estar praticando tudo isso, porque ele era ali o filho da filha do rei e ele estava ali no palácio. Então, diz que Moisés foi um homem muito poderoso em conhecimento. Diz, ele era muito poderoso em suas palavras e obras. Ele conhecia e sabia muito, tinha aprendido muito, era muito inteligente, muito intelectual. Deus deu tudo isso a Moisés. Entretanto, há alguns versos, quando Deus fez o chamamento a Moisés para que ele fosse falar ao rei, disse Moisés: eu sou de poucas palavras, eu não posso falar, eu não sei falar. Disse-lhe a Deus: não me mandes a mim falar ao rei, porque eu não posso. Então, aí, vamos analisar o que significava então, quando diz que Moisés era poderoso em suas palavras. E ali no outro verso diz: Senhor, é que eu não sei falar, não posso falar, não. E o Senhor teve que mandar a Arão para que falasse por Moisés. Alguém diz: veja que contradição. Não. Aqui quando diz que Moisés era poderoso, era que Deus estava com ele e o respaldava em sua palavra, assim fosse, como as pessoas dizem. As pessoas interpretam, não é? As pessoas interpretam, mas eu não estou de acordo com a interpretação que as pessoas fazem, que dizem que Moisés era gago. Eu não concordo com isso. Eu creio que ele melhor era como um humano, não sabia se expressar, não sabia expressar-se bem diante de uma eminência, por exemplo, ir diante do rei, falar e a convencê-lo. Então, isso foi o que poderia Moisés ter dito ao Senhor: é que eu não posso falar, eu não sei falar, Senhor, não me envias ali? Então, aqui diz que ele era poderoso em palavras, era porque a palavra de Moisés era firme, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo estava com ele e por isso Deus o respaldava. Glória ao Senhor. E em suas obras diz: e quando completou a idade de 40 anos, Moisés, veio-lhe o desejo de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Aqui vemos como Moisés, apesar de que esteve vivendo e criado ali no palácio, no Egito, dos egípcios, no meio da idolatria, no meio do paganismo, no meio do desconhecimento de Deus. Entretanto, Moisés, em seu coração, levava o amor, em seu sangue levava o amor da sua família, dos hebreus, de sua família, de seus pais. E certamente também eles, ou sua mãe, pôde ter ensinado a Moisés também de onde eles vinham, quem eram, o que era o que Deus tinha falado antes. Porque naquele tempo era tradição oral que se transmitia os conhecimentos, como não estavam escritos, era somente falando. Alguém conta a história a este a outro e assim sucessivamente. Era tradição oral. Moisés tinha ouvido ele, qual era sua linhagem, sua origem. E por isso diz que quando ele completou a idade de 40 anos, sentiu e veio-lhe o desejo de visitar a seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles tratado injustamente, defendeu-o, e matando o egípcio, vingou o oprimido. E ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e tratou de colocá-los em paz, dizendo: varões, vós sois irmãos, lhe dizia Moisés, porque diz que viu a estes que estavam em uma briga. E ele os tratou de colocar em paz, mas era dos mesmos hebreus. E Moisés interveio e lhes diz: varões,
Vós sois irmãos? Por que maltratais um ao outro? Então, o que maltratava seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Quer dizer, o menosprezaram, rejeitaram esta orientação, este conselho, esta intervenção de paz, porque eles não sabiam, nem entendiam, nem haviam compreendido jamais que Moisés era algo familiar, próximo, era parente deles, era hebreu. Eles não tinham entendido assim. E por isso o repeliu, dizendo: quem te constituiu por chefe, quem te constituiu juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Estes foram os agradecimentos, as palavras de agradecimento que deram a Moisés por ter defendido a um hebreu das mãos do egípcio. Então ele disse: acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E diz no 29 que Moisés, ao ouvir essas palavras, foge imediatamente e foi-se viver como peregrino na terra de Midian. E ali em Midian foi-se a viver e diz que ali já formou uma família e diz que teve 2 filhos ali. 30. Passados 40 anos, tudo isso que estou lendo é o que Estevão estava relembrando aos governantes ali no Sinédrio. Passados 40 anos, um anjo apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai. Apareceu-lhe a quem? A Moisés, na chama de fogo de uma sarça. Diz que passaram 40 anos. Portanto, Moisés viveu ali 40 anos, formou sua família e começou, pois, a trabalhar ali com a família da esposa. E nada acontecia, mas chegou o dia em que tinha que se cumprir a palavra de Deus, cumprimento de promessa do Senhor. E é quando aparece-lhe Deus, no meio de uma sarça, no fogo, diz: então Moisés, olhando, maravilhou-se da visão. Estava vendo uma visão. E aproximando-se para observar, veio a ele a voz do Senhor. E lhe diz o Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não se atrevia a olhar. Que formosa, que maravilhosa esta manifestação de Deus. Agradecemos a nosso Deus que Ele é poderoso e vive, porque Ele é nosso fazedor, nosso criador. E como Ele vive, e Ele promete e cumpre, e Ele se manifesta. E aqui vemos a este Deus, a esse Deus que nós hoje desfrutamos, está ali, isso que retrocedemos milhares de anos na história. Entretanto, para Deus não há tempo, não existe o tempo. Para Ele é o mesmo esse ontem, esses milhares de anos atrás, que o hoje. É o mesmo para nosso Deus. E aqui, então, diz que Moisés não se atrevia a olhar para ver de onde era que saía essa voz. Ele sabia que saía do fogo da sarça, saía a voz. E Moisés lhe disse: Senhor, disse-lhe, o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O Senhor disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, diz, faz algo e não fiques aí paralisado, de assombro, ou de angústia, ou de susto. Bom, não sabemos que tanto sentiu Moisés, mas Deus disse-lhe: move-te, tira as sandálias. Certamente tenho visto a aflição de meu povo que está no Egito. Então Moisés fala ao Senhor: tenho visto a aflição de meu povo que está no Egito. Como vemos, Moisés era muito conhecedor da situação de sua família no Egito.
Ainda que Moisés estava no palácio, desde ali, ele estava olhando, observando, ouvindo, ele estava atento à sua família, à sua linhagem. E já eram muitas pessoas, porque já se haviam multiplicado. E ele lhe disse: certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu gemido e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Deus falando a Moisés. Deus falando a Moisés que ele estava vendo as aflições, e recordemos que Deus disse a Abraão, disse-lhe, certamente terão que viver ali no Egito como escravos, tua descendência por um tempo vão viver no Egito como escravos, disse Abraão. E assim aconteceu, porque quando foi José ao Egito, pois ali, por causa da fome, tiveram que mover-se, transferir para o Egito, Jacó e toda a sua família, e ali Moisés via de longe aqueles, via a sua mãe que o criou, porque diz que a sua mãe o criou. Então ela inculcou a Moisés tudo o que aconteceu. Certamente ela lhe contou as histórias. Mas, por sua parte, Moisés tinha que sujeitar-se e submeter-se às leis do Egito e ainda à mesma religião. Mas aqui, quando Deus aparece-lhe a Moisés nesta chama, nesta sarça, e o Senhor disse a Moisés: tira as sandálias, esta terra em que tu estás é santa, porque tratava-se da a terra de Canaã. E ali nessa terra de Canaã, pois daí foi de onde surgiu as tribos quando repartem, e começam as tribos a formar o povo, o território com as 12 tribos, a repartição de terras. E neste lugar, então, quando Deus escolhe a Judá, e ali como a capital é Jerusalém, então é esse mesmo terreno, esse mesmo lugar onde no futuro seria Jerusalém, a cidade de Jerusalém, onde se construiria o templo do Senhor. E por isso Deus dizia a Moisés que tirasse as sandálias, porque essa terra em que ele estava pisando era terra santa, porque Deus a tinha apartado para um fim. Por isso era terra santa, porque Deus a havia separado, apartado, ele tinha seu projeto no futuro, seu plano, o que ia fazer ali naquele lugar? Formar a cidade de Jerusalém, e ali estaria o templo. E ali, então, o povo teria que ir a adorar e a glorificar a Deus no templo. E Deus via a aflição do povo. Aqui no verso 34, quando Deus disse aqui a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo, o gemido, e, portanto, eu baixei ou desci para livrá-los. Depois de 430 anos. E disse o Senhor, disse-lhe a Moisés: eu te vou enviar a ti? Eu te vou enviar a ti porque eu vou livrá-los, vou salvá-los e vou tirá-los do Egito. E serás tu o que tens que fazer este trabalho, essa atividade. E no verso 35, continua contando, Estevão diz, a este Moisés, diz Estevão, a este Moisés, a quem rechaçaram, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus. Mas por que Estevão ressaltou o menosprezo? Porque diz que Moisés estava defendendo seus irmãos, os hebreus, na briga. E eles disseram, e tu, quem te constituiu chefe? Foram tão mal agradecidos que não quiseram agradecer a Moisés isto que estava fazendo. E por isso Estevão ressaltou este verso. Assim como eles foram tão mal agradecidos que não aceitaram que Moisés os defendesse, assim hoje é igual. Poderia ter lhes dito Estevão, hoje é igual. Estes que estão me caluniando, que estão dizendo todas essas que eu falo blasfêmia contra Moisés, contra a lei,
Estes são uns mal agradecidos. Por quê? Porque viram os milagres, viram os sinais que Deus tem feito por meio de nós. Poderia ter lhes dito Estevão. E isso foi o que Estevão queria dizer a eles. Que viam os milagres e viam os prodígios que o Senhor fazia, e a eles nunca se interessou, nunca importou essas coisas, senão que, ao contrário, levantaram-se falsas testemunhas para irem contra os servos de Deus. E é por isso que, aqui volto a ler o verso 35, quando Estevão diz a este Moisés que rechaçaram, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como autoridade e libertador por mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Está Estevão recordando-lhes e testificando-lhes que esse Moisés, Deus o havia dotado de poder e de sabedoria, e era cheio de Deus, e que por isso Deus tinha feito muitos sinais no Egito, e também o sinal do Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Tudo isso que Estevão está relembrando a eles, certamente não serviu. Vamos continuar lendo, porque vamos perceber como eles foram somente ouvintes, mas nem sequer foram capazes de aceitar. Ao contrário, foram mais rebeldes e duros de coração, insensatos e desleais à palavra verdadeira do Senhor. E no verso 37, este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis. Isso está a profecia. Em Deuteronômio 18, 15 ao 18, está esta profecia, quando Deus falou a Moisés e lhe disse que ele iria levantar no futuro um profeta, como Moisés estaria levantando o Senhor dentre seus irmãos, e que a este profeta perfeito que ele levantaria, teria que ouvi-lo todos. E por isso, continua Estevão, enfatizando e ensinando que ele estava pregando a Jesus de Nazaré, ao sumo sacerdote, a este sacerdote que Deus pôs em substituição de Moisés. E aqui continuamos lendo no verso 38 e diz: este é aquele Moisés que esteve no deserto na congregação com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. A quem nossos pais não quiseram, é que Estevão está ressaltando. Este é aquele Moisés. Jesus de Nazaré é aquele Moisés que esteve nessa congregação. Aqui o verso 39, ao dar-nos nossos pais, não quiseram obedecer a quem? Diz a quem? A esse sacerdote? A esse profeta? Os pais na antiguidade não quiseram obedecer-lhe. E aqui diz a quem? Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito, quando disseram a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, porque aconteceu que Moisés estava ali, no monte Sinai, que esteve 40 dias e 40 noites falando com Deus. Portanto, que o povo esteve só esses dias, sem Moisés, e eles se desesperaram e exigiram a Arão que lhes fizesse um bezerro, um Deus, para eles adorar, porque Moisés havia desaparecido, porque eles não sabiam nada de Moisés. E por isso foram-se atrás da idolatria, adorando aquele bezerro que Arão lhes mandou
fazer, desenhar, fundir esse bezerro de ouro. Então, Estevão, continua narrando a eles para fazê-los ver o erro em que eles estavam. Ele estava se defendendo. Mas aqui continua Estevão com seu relato. Verso 41. Então fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e alegraram-se nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou a que se rendessem ao culto do exército do céu. Qual é o exército do céu? Diz que o exército do céu é o sol, a lua, as estrelas, esses signos, os signos do zodíaco que as pessoas chamam ou inventaram. Isso que chamam que é a ursa maior, que não sei o quê, que fazem figuras com as estrelas. Porque interpretam a Bíblia literalmente e deturpam a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro sentido. Os planetas, porque não estão ao alcance da vista humana, senão também já lhes teria um altar a algum planeta. Mas então tem-lhes altar e os venera, isso é o que se vê. E isso que está acima nos céus, que nós vemos acima no espaço que chamamos céu, isso é o exército do céu. O que dizer da chuva? Pois também para a chuva há um Deus, que é o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da neve, o Deus do ar, dos ventos. Para tudo há um Deus que inventaram as pessoas, a humanidade, o diabo ajudou a humanidade para inventar todos estes deuses. E a todos estes deuses se lhes chamam exército do céu. E volto e leio 42. Mas Deus se afastou e os entregou a que se rendessem ao culto do exército do céu. Deus se afastou do povo de Israel. E renderam culto ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Assim, nos livros dos profetas, diz, em Amós, por exemplo, está escrito o seguinte: Deus diz: acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, casa de Israel? Quando me oferecestes? Antes, não me fizeram nada, mas sim o que fizeram? Tomaram o tabernáculo de Moloque, um deus pagão, um deus, um ídolo, e a estrela de vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Eu também vos transportarei para além da Babilônia como castigo. Isso o Senhor o profetizou pela boca do profeta Amós. Porque todos estes castigos Deus os daria, porque foi isso que fez o povo. E isso é o que Estevão estava recordando-lhes a estes sacerdotes e governantes que estavam ali, que iria julgá-lo, que iria condená-lo. E ele se defende primeiro ensinando-lhes a doutrina, a palavra de Deus, recordando-lhes as más ações que eles tinham feito e estavam fazendo também neste momento, e todo o mal que iam fazer, porque ia condenar a um inocente. Mas eles se converteram em ouvintes, somente se limitam aqui a ouvir. Mas nós estamos nos deleitando nessa história porque estamos conhecendo mais a Deus. Estamos conhecendo que Deus é misericordioso e que Deus ama aquele que lhe respeita e o valoriza. Ele ama também com todo o seu coração. Ele busca, ele obedece e crê nele. Ele é misericordioso com essas pessoas. Por isso, nós temos que aprender o caminho do Senhor. Aprendamos o caminho de Deus e o sigamos para ser felizes, porque Deus dá a felicidade.
Por aí diz as pessoas, diz um ditado popular no mundo, diz, não busque a felicidade porque não existe. E tem razão. Como vão buscar a felicidade se não existe? A felicidade a dá o Altíssimo, o Criador, Deus. Ele é o que dá a felicidade. Bendito é o Senhor. Então, continuamos aqui na recordação de Estevão. Diz, nossos pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho. Mas eu gostaria que vocês não se esquecessem este verso 42, onde diz que Deus se afastou do seu povo, dos seus, e se afasta e se ira, porque eles começam a render culto a esse exército dos céus. Sol, lua, estrelas, trovões, chuvas, neve, nuvens, etc. Árvores, lagoas, mares, água, rios, etc. Tudo isso, o exército dos céus. E cuidemos-nos hoje, porque nós não estamos, por aqui as pessoas, o mundo não está já tão longe de fazer o mesmo. Tantos povos e tantos lugares onde as pessoas vivem, senão de bruxarias, feitiçarias e de crenças, invocando aos mortos, invocando a morte, adorando a morte, venerando a morte, adorando ao diabo, rendendo-lhe culto ao diabo. Até uma religião que adora o diabo, isso já existe. Então, como está esta humanidade? Melhores ou piores que o povo de Israel na antiguidade? Que esse povo na antiguidade? Não podemos dizer se melhor ou pior. Eu posso dizer que se coloca em uma balança estão igual. O mundo assim está. O mundo sem o conhecimento de um Deus verdadeiro. Sem o conhecimento dele. O mundo que não crê nele, que não o busca. Mas nós sim damos testemunho que ele existe e que ele se manifesta e que ele nos faz felizes e que ele vive. E que a ele há que adorá-lo, há que amá-lo. E que ele nos abre portas de bênçãos onde quer que estejamos. Isto sim nós podemos testemunhar e temos visto milagres e sinais, não somente naquela época, quando estava Estevão ali, fazendo milagres e pregando o Evangelho, senão que nós hoje também vemos a mão de Deus conosco. Glória ao Senhor. Então, seguimos nosso relato. Nossos pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenou Moisés para que eu fizesse, segundo o modelo que vira. Recordemos que Deus disse a Moisés que fizesse um tabernáculo para que o povo fosse adorar o nosso Deus. E Moisés fez este tabernáculo. No 45, o qual quer dizer nossos pais recebendo-o, quer dizer o tabernáculo, quando uma vez estava já feito, construído, desenhado, levantado, levaram-no com Josué para tomar posse da terra dos gentios, que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi. Aqui está contando que fizeram este tabernáculo e que quando o povo chegou ao Jordão, ali o rio Jordão se abriu e eles passaram a pé. Passaram e chegaram à terra de Canaã, já não por mão de Moisés, porque Moisés já tinha morrido, senão por mão de Josué. E chegaram e entraram na terra de Canaã com o tabernáculo e ali, em um lugar específico, guardaram o tabernáculo do Senhor, que tinha estado funcionando por 40 anos no deserto. Isso é o que Estevão está narrando no verso 45. 46. Este achou graça diante de Deus e pediu que pudesse prover um tabernáculo para o Deus de Jacó. Aqui está falando já de Davi, que quando já estava o rei Davi, Davi disse que ele queria construir um templo para o nosso Deus, porque todos os anos que tinham passado, o templo do Senhor era um tabernáculo que era movido ou transferido de um lugar para o outro. E Davi disse, já não é justo
que o tabernáculo esteja de um lugar para o outro, que eu esteja movendo, transferindo, ele deve ter seu lugar próprio, específico. E é quando Davi quer fazer um templo físico já, para que fique aí quieto, e Deus disse que ele não poderia fazê-lo, senão Salomão, seu filho. Então, aqui no verso 46, diz: Este achou graça diante de Deus e pediu que pudesse prover um tabernáculo para o Deus de Jacó, quer dizer, Davi. Mas foi Salomão quem lhe edificou essa casa, esse templo, este palácio. O 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O profeta Isaías, no capítulo 66 de Isaías, diz: O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar de meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Então, por isso diz que, ainda que Salomão foi quem fez o templo, entretanto, eles sabiam que Deus havia dito que na terra ninguém podia edificar-lhe um templo físico, porque Deus não podia habitar com os humanos como físico na terra, porque ele disse que seu trono era no céu e que a terra era somente para pôr seus pés. Assim que Deus lhes disse: vocês qual casa vão me edificar? Não vão me edificar nenhuma casa, porque a casa que eu quero é espiritual. E a casa que eu quero, dizia o Senhor, vai edificá-la Jesus Cristo de Nazaré. E será um templo espiritual, onde o coração do Filho de Deus, ou da Filha de Deus, o crente que busca, ama a Deus e cumpre seus mandamentos, ele é digno. No coração dessas pessoas está o templo de Deus. Portanto, nós aspiramos ser o templo de nosso Deus. E diz, portanto, Estevão, já quando lhes diz isso, lhes diz: homens de dura cerviz? Lhes está já rigoroso. Estevão lhes prega com rigor, e neste momento lhes diz: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, porque se fizeram uma circuncisão física, mas no coração não há nada de Deus. E por isso lhes diz: vocês são uns incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como vossos pais, diz, assim fizeram eles. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, e eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Aqui já Estevão, cheio do Espírito Santo, está lhes dizendo que eles, igual ou pior que os da antiguidade, estavam agindo e que tinham se convertido em uns traidores e uns assassinos do inocente. E diz, vós, os 53, vós que recebestes a lei por ordenanças dos anjos e não aguardastes. Quando diz que eles receberam a lei por ordenança de anjos, está referindo-se à época quando Deus falou a Abraão por meio de 3 personagens, que chegaram 3 anjos na casa de Abraão, e aí Deus lhe falou e fez-lhe a promessa: serás pai de muitas nações, sai da tua terra e vai a um lugar que eu te ensinarei. Isso foi o que aconteceu, e por isso ele aqui diz que essa lei tinham-na recebido por ordenanças dos anjos. Diz, ouvindo essas coisas, quando eles ouviram, aqui já estaremos no momento em que Estevão será julgado. Então, Estevão está dizendo-lhes a verdade e está dizendo-lhes: vocês são piores que os da antiguidade. Fizeram coisas piores. Vocês sempre desobedecendo a Deus, vocês saíram dos parâmetros. E quando lhes disse isso, então, diz no 54 que todos enfureceram-se. Diz, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, bendito é o Senhor. Deus como o premiou a Estevão, viu a glória de Deus e viu a Jesus, que estava de pé ao lado direito do Pai de Deus. Diz, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está de pé, à destra, à mão direita de Deus está. Bendito é o Senhor.
Claro, ele estava vendo a Deus e, por isso, pois ele nem percebeu o que estava acontecendo aí neste sinédrio. Mas então diz que os seus inimigos e todos os que o estavam julgando, diz, mas eles, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram-se contra o pobre Estevão. Pobre, digo eu, mas na carne dele, seu físico, porque realmente seu espírito e tudo de Estevão estava com Deus neste momento. E lançando-o fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem que se chamava Saulo. E apedrejavam Estevão enquanto ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque ele estava vendo ao Senhor Jesus, glória ao Senhor. Então, ajoelhando-se, eu creio que ele nem sequer sentiu a dor física dessas pedras que chegavam ao seu corpo, que o destruíram. Ele não sentiu isso porque ele era cheio do Espírito e vendo ao Senhor. Ali o Senhor sentado em um trono, pois quem vai sentir uma dor física? Ninguém. Eu creio que ele não sentiu isso por estar fascinado, vendo ao Senhor. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Veja, não tinha nem sequer a dor, porque a Deus diz, nem sequer lhes impute. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu, pois adormeceu sua carne. Mas ele feliz no Senhor, porque Deus estava aí com ele, o fortaleceu, Deus permitiu, pois que ele morresse, porque assim o tinha dito o Senhor. Já lhes havia dito isso aos apóstolos, havia-lhes dito, vocês vão estar expostos à morte, à perseguição, buscá-los-ão para matá-los, para tirar-lhes a vida. Mas não se preocupe, porque o galardão de vocês estão nos céus. E o galardão é muito grande nos céus. E ali nos céus é onde vocês terão, ali onde vocês vão gozar e desfrutar. Mas disse-lhes, mas não se preocupem, porque nesse momento difícil e árduo da vida, o Senhor estaria com eles. E assim foi. O Senhor esteve aí com Estevão. O Senhor não permitiu que ele sentisse nenhuma dor, nenhum sofrimento. Quem sabe doeu mais aos que estavam olhando. Mas este é nosso Deus. Esse é nosso Deus poderoso, que ele determina, ordena, dispõe. E ninguém pode impedir ou dizer: não, Senhor, não quero fazê-lo, não quero fazer, não quero. Senão dizer: Senhor, eis-me aqui, faz sua vontade, Senhor. Tudo o que seja para a honra e a glória tua. Mas aqui vemos o quão difícil foram os inícios da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos em um mundo, uma época muito diferente, governos, tecnologia, ciência. Há muitas mudanças, muitas leis. Hoje tem muitas leis, tem muitas coisas. Hoje nós também somos perseguidos pelo inimigo, mas de uma maneira diferente. Hoje o inimigo não nos busca para tirar-nos a vida por pregar. Não. O inimigo a nós não nos busca para tirar-nos a vida por estarmos pregando o Evangelho do Senhor, senão que o inimigo nos persegue de outra forma diferente, distinta. Já ele não se preocupa por isso, já para quê? Para que voar? A persegui-los por isso, se já em todo mundo, nas nações, nos povos, nas cidades, já aceitam a religião, já aceitam a um respeito, tem que respeitar. Então, tem liberdade religiosa. Então, eu hoje vou persegui-los de outra maneira. Isso é o que diz o inimigo. Perseguirei aos que buscam a Deus, eu os farei mal por outro lado. Mas acontece que por todos os males que ele inventa contra nós, Deus está conosco e nos guarda e nos protege, nos alivia todo o sofrimento e nos ajuda a seguir. Portanto, vocês não se angustiem por essa leitura de Estevão, porque Estevão estava com Deus, ali já com Deus. Isso aconteceu no início do Evangelho de Cristo. Hoje acontecem outras coisas diferentes, mas igualmente, sempre teremos a este inimigo conosco
Mas as orações, o Senhor nos tem ensinado que com as orações nós triunfaremos. Diz que a oração do justo pode muito. Assim que nossas orações serão as que vão nos salvar hoje de todo o mal que o inimigo nos pode ou queira fazer. Qualquer mal, qualquer dificuldade. Não se angustiem, não se preocupem. Você leia a Bíblia, invoque a Deus, creia nele, ame-o e verá como Deus tem muitas bênçãos para você. Deus terá com você portas abertas sempre. Os convido para seguir em frente. Vamos orar ao nosso Deus e vamos também pedir a Deus pelas doenças e pedir a Deus que nos liberte também que liberte as pessoas de bruxarias, de maldições, de feitiços. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que Deus tenha misericórdia de vocês também. Bendito Deus, Pai Santo, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, nosso Deus poderoso, que ensinastes a Moisés, suas leis, Senhor, as leis, tu as destes a Moisés, e tu ensinastes a ele para que ele ensinasse a nós. E aí ficaram os escritos, e ficaram as experiências, os relatos, as histórias de como viveram as pessoas desde o princípio, como foi difícil o começo da pregação do Evangelho. Mas obrigada, Senhor, porque no dia de hoje nós já não temos que ter medo ou temor por esse tipo de perseguição, porque já tu nos tens ajudado no mundo, tens ajudado com os governos para pôr regulamentos e leis e respeitar, e que todos tenhamos direitos. E tudo isso tens feito em todo o mundo, Senhor, sem que as pessoas percebam. E tudo tens feito, Senhor, para cuidar de nós, para proteger-nos e para que nós possamos viver a vida, desfrutar a vida, viver, andar, sair, viajar, andar por um lugar muito bem, com liberdade, sem temor nem medo que nos persigam para nos matar, porque isso já não existe hoje, Senhor. Agradecemos a Ti, agradecemos, Senhor, a que Tu, à medida que vai passando o tempo, vais organizando todas as coisas, para benefícios de muitos, para benefício de todos aqueles que amam Teu nome, Tua palavra, Teus caminhos e que Te seguem, que querem fazer Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós a seguir Teu caminho e a fazer Tua vontade, a agradar-Te em tudo, a cumprir Teus mandamentos. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Cristo Jesus, Te damos a honra, a glória e o louvor. E Te pedimos, Senhor, que nos enche do Teu poder, do Espírito Santo, dos dons preciosos, que envies o poder do alto e que todos sejamos revestidos do poder do alto. Glória a Deus. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame
nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigada a todos vocês. Que meu Deus os abençoe. Um abraço forte. Para as crianças, um beijinho. E Deus esteja com vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, irmãos, também a vocês. Que meu Deus os abençoe.